Terra firma. Olá pessoal, deixa eu arrumar minha barba. Primeiro vídeo do dia. Eu sou o professor Luiz Roder. Esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou pedir para vocês deixarem o like, o dislike, se inscrever aí, dar a sua opinião, dar sugestões, né? Aliás, hoje o vídeo é uma sugestão da inscrita e de membro do nosso grupo de malucos aí, a Shirley Morgan, tá? Que ela gosta pra caramba de Sexta Sombria. Né? E a gente tava conversando, ela me indicou um filme que fazia tempo que eu queria assistir e eu acabei não assistindo. Então hoje eu recomendo Mártires. Eu vou falar dos dois filmes, tá? Aliás, hoje eu comecei falando baixinho, porque nós temos alguém novo aqui, ó. Odin. Ghost Odin. Lindinho demais. Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Esse é o mais novo membro da família aqui. Odin. Ghost Odin. Né? Cara de surtado, parece Corso. Cheirinho bom de gatinho novo. Talvez apareçam mais gatinhos aqui, porque nós estamos doando a ninhada deles aqui, né? Já doamos dois, faltam dois ainda. O meu sogro faleceu e ele tinha uma gata que estava prenha, a Maju. Então nós ficamos com o Odin, né? E estamos doando os outros, que agora vamos ficar com 5 gatos, porque nós herdamos a Maju também, já tinha 3, aí a Maju a gente bateu o olho nele aqui, não teve jeito, né? Então, ainda bem que agora a gente vai lá pra casa onde meu sogro morava, né? Começar uma batalha nova lá, mas... Então o vídeo de hoje eu recomendo a pedido da Shirley Morgan, tá? Mártires. E aí, quando ela pediu o filme pra mim, eu não sabia que tinham 2 Mártires. E aí eu fui assistir o segundo, que é a refilmagem americana. Legal, tal. Mas depois que você vê... Aí que eu fui ver que tinha o original, os dois eu achei aqui no YouTube mesmo, né? O original eu assisti em francês. Mas como eu tinha assistido, porque o meu francês é mais ou menos assim, né? Eu fiz 6 anos de francês, né, quando eu me formei em letras, mas não é assim aquela maravilha, mas relativamente dava para entender. Mas tendo assistido o filme original primeiro, quebrou bastante o galho. Um filme muito brutal, assim. Eu vou dar os dados do americano e depois eu dou do francês, porque o francês ele é muito mais relevante e muito mais importante aqui nessa análise. Apesar do americano ele ter feito uma coisa bem interessante, que no francês ele não deixa tão claro, ele aborda um aspecto interessante. Então o americano é do Kevin Goetz e do Michael Goetz, e aí ele vai ter a Troia Belsairo, a Bailey Nobre e a Kate Burton, né? E ele saiu em 2015. O francês, ele é de 2008, tá? Ele foi dirigido pelo Pascal Laugier, é escrito pelo Pascal Laugier, né? E tem a Mordiana Alaoui e a Milene Jampanouy. Français. Vous parlez français? Je ne parle pas français. Toi connais Nicolas Legrand? Ah, ça va bien. Eu tinha uma apostila de francês na faculdade, tinha o Nicolas Legrand, né? E Henri Chassé, que é o Henri Cater, que caçava na floresta e tal. E a gente até hoje se comunica assim com essas coisas que a gente aprendeu. Eu fiz uma apresentação, meu pai era professor de francês, assim, meu pai falava francês, assim, muito bem, e meu pai tinha uma memória muito louca de decorar coisas, meu pai foi ator e tal, e ele sabia poemas, né, o Barbahá, e eu interpretei o Barbahá na faculdade. Mas como que foi? As atividades da Semana de Letras na faculdade,
você fazia, ou porque você queria, ou tinha professor que fazia para você ganhar nota. E essa de francês, eu expliquei num outro vídeo, eu tive um problema com o meu professor de latim, e aí eu tive que... Eu passei num monte de matéria e tive que... Eu não podia fazer as outras, porque eu tinha um ADP do segundo ano, eu não podia ir pro quarto ano. Então eu fiquei o terceiro ano meio que na faculdade, assim, para ver a galera, bater papo. E um dia eu tava assistindo aula de francês lá, só para estar com o pessoal, esperando o intervalo. E a professora de francês, na hora que eu tava saindo da sala, falou, não, você vai fazer atividade, não sei o que, papapá, e me colocou. E eu nem francês eu fazia, e tentei argumentar com ela. Curso de letras você tinha 3, 4 caras por cada ano, assim, né? E aí eu fiz junto com o Marcos, que declamou maravilhosamente bem, né? Ele declamou Barbahá, e eu fazia o personagem que ia embora, que fumava o cigarro e tal, e ia embora, assim. E aí foi muito louco, né? Eu interpretei e tudo mais. Essa minha professora, ela tinha dado aula com a minha avó no estado, na época que o estado tinha curso de francês. Meu pai, por exemplo, dava aula de francês nas escolas estaduais. E aí terminou, deram os parabéns pro Marcos, tudo mais, pra mim. Eu tinha o cabelão compridão, assim, pá, vendo na cintura. E ela veio, parabéns, não sei o que. Depois você me passa o seu registro de matrícula para poder passar a sua nota. Eu falei, professora, eu tô faz 3 meses explicando para a senhora que eu não faço a disciplina da senhora esse ano. Mas eu era figurinha marcada na faculdade, cabelo comprido, homem fazendo letras, né? Então naquela época não tinha muito, assim. Foi bem legal. Mas vamos voltar então pro filme, ó. Viajei. Hoje eu tô cheio de história. De 7 minutos de vídeo eu não falei do filme ainda. Então vamos lá. Esse filme é muito forte. Eu já tinha ouvido em muitas listas. Eu já tinha visto o Lucas T.H. Maia falando. No Piuí, em outros lugares, e principalmente lugares de sites de filmes de terror ou até envolve, ele entra muito na lista de filme de gore, assim, né? Mas a história dele é muito interessante. Então ela vai ter 3 movimentos. O que é? Então eu vou comentar o filme francês, tá? Que é mais legal, na minha opinião. E aí eu vou falar algumas observações que eu achei interessantes no filme americano. O filme francês ele é muito mais escuro, o filme um tom assim meio azulado, com bastante tom escuro, enquanto que no filme americano ele tem uma coisa meio terrosa, assim, a paleta de cores dele dá uma suavizada. Mas é a história de uma menina, ele começa o filme com uma menina fugindo, ó, vai ter spoiler, hein? Tá? 7 minutos de vídeo vai ter spoiler. Começa com uma garota fugindo, né, a Lucy, ela fugindo de um lugar que ela estava sendo torturada e tudo mais, como menina, assim. E aí aparece o pessoal, programa de televisão mostrando onde tinha sido e tal, corta para 15 anos depois. E essa menina, ela fica atormentada por essa tortura. Ela começa a ver uma entidade, assim. Até você vai achar num determinado momento do filme que o filme é meio de terror, tá? De terror sobrenatural, porque isso acontece. Para mim, o maior terror que existe é os seres humanos fazerem coisas com outros seres humanos. Então, assim, ela é atormentada por isso, ela foi torturada e ela fica com esse trauma. E ela vê essa entidade vindo para ela, uma entidade vindo para ela. Na verdade, você vai descobrir que essa entidade é o subconsciente dela. Ela. Esse barulho é o Horus, está estressado com os gatinhos novos aqui, que ele tá toda hora ele vem causar aqui, que ele tá achando que ele não é mal preferido da casa. E aí o que acontece? Na verdade, essa moça ela vai se automutilar e aí ela, na cabeça dela, ela não vê que é ela que está fazendo, ela vê esse alter ego dela,
uma versão sombria dela. E os efeitos práticos desse filme são muito fortes. Esse filme quase não tem efeitos especiais no sentido de computação gráfica, mas essa, por exemplo, essa entidade que aparece para ela, que é na verdade uma projeção do subconsciente dela, traumatizado, machucado e tudo mais, é muito bem feito. As cenas que vão ter para frente, sim, vão ser bem fortes, porque esse é um filme muito violento. E aí ele vai usar muitas vezes o corte de fazer uma transição de ficar tudo preto, faz um silêncio, como se fosse um comercial assim da televisão. Nossa, esses filmes que você vê que eram filmes feitos para televisão, que tem a pausa do comercial, mas ele sempre conta transições de tempo, hora maiores, hora menores. Então ela pequena, ainda menina, se recuperando desse trauma, né, de ter sofrido várias violências nesse lugar que ela foi torturada, e aí ela aparece 10 anos depois. Aí ela não aparece, 10 anos depois corta, e tem uma cena assim que é totalmente propaganda de margarina. A família feliz, tomando café da manhã, super de boas, assim, aquela alegria, você vê assim um momento de perfeição, de felicidade, aquelas brincadeiras, né? E você vê que é uma família que é feliz, assim, você sente a felicidade neles. E aí toca a campainha, o pai da família vai abrir a porta, e aí se houve um tiro de 12, assim, e o cara sai voando, já cai tudo detonado no chão. É a Lucy. Você vai ver que é a Lucy mais velha. E aí ela entra e barbariza. Assim, essa cena do café da manhã é uma sequência assim muito violenta, principalmente no filme francês. É uma cena muito violenta. A cena que ela vai executar o filho da família, então você pensa assim por um momento que ela tá com uma calibre 12. Na França é difícil a arma não é tão de fácil acesso, né? Na Europa em geral, assim, você tem arma, até uma escopeta, justamente porque eles usam muito para caçar. E aí ela atira no rapaz. Essa cena que ela vai atirar no rapaz, você cria uma tensão assim muito forte. E aí ela liga para uma amiga dela. E aí o filme, depois você vai ver aparece que é a Anne. Aí a Anne vem, né? E você percebe que a Anne tem um carinho muito grande pela Lucy. Lá na frente você vai descobrir, vai ter uma cena até bem bizarra assim, que a Anne gosta da Lucy com amor mesmo carnal, assim. Eles vão, então a Anne chega na casa e fala: nossa, meu, o que você fez e tal? Que ela fala que ela realizou a vingança que ela queria, que ela queria se vingar dessa família. Não da família, mas queria se vingar do cara, porque ela descobre que o cara e a mulher faziam parte dessa rede de tortura. Ou seja, provavelmente foram eles que a torturaram quando ela era criança. Então ela vai na casa para se vingar dos dois, né? E aí elas levam os corpos pro banheiro, tal. E nessa sequência que elas colocam os corpos no banheiro, tem uma cena, é isso que eu falei, que a Anne tenta beijar a Lucy, assim, um momento meio romântico, né, naquela cena super bizarra, assim. Meu, querer beijar, ter um momento de carinho, com aquele monte de corpos, assim. E aí ela vai ter uma cena que é bem louca, essa do banheiro, que a mãe ainda tá viva. Então eles estão achando que tá aquela pilha de gente morta, e a mãe acorda assim, abre os olhos, e aí ela vai matar a mulher que sobrou. Então tem toda uma sequência, uma segunda sequência dentro do filme, que é essa da vingança. Então você tem a primeira sequência, que é ela no trauma dela, essa sequência deles da vingança e de se livrar dos corpos. Então elas vão enterrar a Lucy vai enterrar a Anne vai enterrar os corpos
no quintal, só que nesse meio tempo a Lucy fica piradona. Por quê? Porque essa entidade do subconsciente dela volta a atacar. E até então no filme, você não sabe que é o subconsciente dela. Você tem uma outra pista porque você vê acontecendo, então ela se corta, ela faz um monte de coisa nela mesma, mas que na verdade ela não fez. Até que ela vai chegar um momento que ela vai se jogar por uma janela e vai acabar morrendo, né? E aí é muito doido essa parte. O filme tem uma coisa muito interessante, porque ele te leva a entender que quem seria a protagonista do filme seria a Lucy. E até então é. E desse momento, do meio para frente do filme, sem a Lucy, a protagonista passa a ser a Anne. Então o filme vai ter duas protagonistas diferentes. E aí você vai entrar no segundo momento da história. Porque a Anne vai começar a dar uma olhada na casa, tal, ela vai ouvir um barulho, e ela vai ouvir um barulho vindo de um armário. E ela abre esse armário, ela vai descobrir uma escada, e na verdade dentro da casa tem um compartimento secreto, tem toda uma construção ali. E ela vai descer, vai investigar, ela vai achar um monte de celas com pessoas que provavelmente teriam pessoas presas, ou seja, realmente aquilo que aconteceu com a Lucy era verdade. Aquelas pessoas, depois que como a Lucy conseguiu fugir da outra vez e teve o esquema delas aberto, eles criaram um outro lugar que é embaixo dessa casa aí. Então você fica naquela, meu, será que é uma família de serial killer? O que é, né? Porque não fica claro isso no filme. Só que quando você olha, então tem celas, muito bem limpo, você vê que é uma coisa super organizada, assim, e você vê fotos de pessoas com diferentes tipos de tortura, ou de pessoas que sofreram muito em cada cela, assim, perto, na entrada de cada cela. E aí ela ouve um barulho, ela entra na cela, e aí você vai ver por que é. Você percebe que é a história, confirma a história da Lucy. Porque você vai ver a cadeira de aço inoxidável com um buraco para as pessoas fazerem as necessidades embaixo. Mais na frente você vai entender isso. E aí, o que vai acontecer? Ela vai ouvir um barulho e ela vai vir sair uma mina de lá. Meu, essa mina, a maquiagem, tá muito legal, assim. Eu sou mais chato, assim, fica um arzinho de defeitinho especial, mas, meu, muito louco. Aí tem uma mina, ela tá nua, correntada, com arame farpado, e ela tem tipo uma máscara, assim, fizeram um barato nela que ela não enxerga, como se fosse um capacete nela, assim, um negócio muito louco. Ela leva essa mina, ela solta a mina, leva a mina pra cima lá, você vê que a mina tá destruída, assim, deve ter sofrido pra caramba, ela tá com o corpo todo machucado, a maquiagem, assim. Na verdade eles não fizeram a maquiagem, ali tem um colã que eles puseram na mina, é uma ideia bem interessante. Se você prestar atenção nisso, você vai perceber isso no filme. E aí o que acontece? Ela vai tirar essa coisa da cabeça da mina, né, cena bem brutalzona, assim, bem... E no final essa mina vai tentar se matar, vai cortar os pulsos e tudo mais. E quando tá rolando isso, chega uma galera, tudo de preto, armado, tal, não sei o que. Aí você fala, aí o filme dá mais uma viradona, assim, eles vão lá, matam essa mina, joga todo mundo num buraco lá que ela já tinha começado, né, a Anne, e termina de enterrar a galera. E aí tem um corte de novo, você percebe que passou um tempo. Antes a mina pergunta pra ela, a mulher que chega com eles, fala assim, se ela sabia o que era aquilo ali e tal, ela não fala nada. E aí ela vai acordar num lugar igual esse. Na verdade, pode ser até na própria casa, na verdade não dá pra entender. Talvez ela já tenha ido pro subterrâneo lá daquela própria casa. Então eles vão limpar o que aconteceu, vão colocar uma outra galera. E aí você vai entender que não é um grupo de serial killers, mas é um experimento de um grupo. Então você percebe que é tipo um culto, uma galera assim, que tem uma questão... E aí aí que o filme fica muito louco, que é a questão metafísica e que vai justificar o nome do filme, que é Mártires, né? Até aí, o filme americano e o filme francês estão muito parecidos, tá? Daqui pra frente que vai ficar um pouco diferente.
Então eu vou primeiro contar o filme francês e aí eu volto no filme americano. E aí o que que rola? Então ela vai descobrir que vem uma mulher, né, a cabeça do experimento, e ela vai explicar o que que eles fazem ali. Eles querem entender, através do marticídio, ou seja, da pessoa que é um mártir, se ela tem uma elevação espiritual e ela vê o que tem além da vida. Então aquele lugar, ele é feito para torturar pessoas, para que elas cheguem no limite do corpo delas, no limite do físico, e ver se elas conseguem ver o plano metafísico, ou seja, ver o que tem do outro lado da vida. Puta, é muito louco isso daí, você imaginar. Então é aquele momento, você pegar, por exemplo, Jesus, né? Que Jesus está e ele tem aquele momento que ele fala, Pai, perdoai-vos. Então para eles, aquele momento, Jesus entra em conexão com Deus. E ele consegue, através daquele êxtase de dor, ter uma conexão espiritual. Vários lugares do mundo trabalham com esses conceitos, tá? Muitos ramos do BDSM colocam que através das linhas mais radicais assim de BDSM, que não envolvam fetiche, mas que envolvam dor, e aí é uma outra leitura que você tem que fazer, que assim, você tem o fetiche, que eu já falei em outros vídeos, mas você tem também a questão da dor. Então, ramos que trabalham com a dor. Quanto mais dor você sentir, mais você vai ter um momento que você vai sair do seu corpo e você vai ter um êxtase, né? Você vai ter uma relação de descobrir assim essa relação de quase um sublime, de encontrar Deus, de encontrar o que quer que tenha do outro lado. E aí eles vão... Aí vai ter uma sequência, assim, que é no filme francês, que aí a Lucy vão cortar o cabelo dela, vão alimentá-la, vão bater nela, e aí você vai ver que tem coisas que já tinha acontecido vamos fazer com a Anne, uma coisa que já tinha feito com a Lucy. A Lucy, nas lembranças dela, ela vê de vez em quando o lance dela ser alimentada e tudo mais, assim. E aí eles vão ao extremo, ela apanha, aí chega uma hora que ela meio que se rende, assim. E aí vai ter uma cena onde ela vai ser esfolada viva. No filme americano, aparece isso acontecendo simultaneamente, assim, com a outra garota. E no filme americano, você vai ver uma garota sendo queimada viva. E aí eles vão fazer no filme americano, que foi isso que eu achei que ficou legal, no sentido de explicar dentro do conceito deles. Então eles vão pegar uma ideia da Joana d'Arc e no final lá do filme americano a garota crucificada, né? E aí vai ser um pouquinho diferente o final do filme americano. E aí você vai fazer essa relação com Jesus, ou seja, pessoas que no limiar de uma dor, de um sacrifício, do seu marticídio, tiveram uma conexão espiritual. Porque você vai ver, você pegar a Joana d'Arc e pegar Jesus, né? Que vão ter dois representantes de Deus, assim. Então é muito louco, isso no filme americano. No filme original, eles vão tirar a pele dela, vai ficar só o rosto de fora, assim, uma cena super brutal, né? Não aparece o processo de tirar a pele, mas aparece fazendo a preparação até ela aparecer só desse jeito. E aí você vai ver que vai ter no filme francês, no olho dela vai acontecer um efeito especial, você meio que vai dar uma viajada dentro da mente dela, e ela vai ver uma luz, ela vai ter tipo uma epifania ali, mas não fica muito claro. E aí essa senhora que coordena o projeto, ela vai chegar e vai perguntar para ela, então ela vai falar no ouvido dela. No filme americano vai acontecer a mesma coisa, só que a Lucy ainda está viva e ela vai falar isso para Anne. A Lucy está crucificada e ela vai falar para Anne. E então aí a mulher fica assim, né? Volta. Aí você vai ter uma cena de chegando um monte de gente, você vai perceber que são os patrocinadores daquele projeto. Todos pessoas mais velhas, assim. E aí eles estão na expectativa de ouvir essa mulher contar o que é que tem do outro lado. O que há
Anne viu e contou o segredo para ela. E aí você percebe pela fala do cara que eles já vinham fazendo isso há muito tempo e eles nunca tinham conseguido. Você vai ver, por exemplo, a Lucy tinha sido um experimento deles há 10 anos antes. Você vai ver pelas fotos que tem lá que eles fazem isso há muito tempo. E que até então eles não tinham conseguido achar esse limiar entre a pessoa na quase no sofrimento dela, ela ter essa conexão espiritual e ver o que tem do outro lado. E aí o cara bate na porta e fala com a mulher que vai fazer a revelação. Então ele fala, hoje nós vamos ter a revelação, tal, do que tem. E aí a mulher faz o quê? Ela fala, peraí. Aí ela fala pra ele, você sabe o que tem do outro lado? Você tá curioso? Aí ele fala, sim. Ela fala, que bom. Aí ela tira uma arma de dentro da bolsa e dá um tiro na boca e se mata. E acaba o filme. Ou seja, continua sendo um segredo, ninguém vai saber. E ela vai tentar vivenciar esse limiar. Imagina a tensão de uma pessoa que vai fazer isso. Então o filme é muito interessante, muito violento. A sequência que ela está apanhando, assim, que ela está fazendo essa construção, que eles estão construindo esse sofrimento nela para chegar até esfolarem vivo, assim, é muito, muito forte mesmo. Tá legal? Então eu recomendo para Shirley Morgan e para todo mundo, agradecer a Shirley Morgan que indicou o filme. E no filme americano vai acontecer uma coisa parecida assim. Eu não vou deixar para vocês poderem fazer a comparação dos dois. O poema de hoje é Além da Carne. Procurei olhar além da carne, separei os músculos das artérias, os ossos e a pele. Agora, estáticos não dizem mais nada, e essa massa fétida, a apodrecer na ânsia de retornar à protopoeira, atrai moscas e vermes. Testemunhas finais de que nunca houve de verdade ninguém ali. Apenas um recipiente de pensamentos etéreos a ecoar em silêncio no vazio angustiante de uma existência mentirosa, em uma farsa cósmica. É essa necessidade que a gente tem de ver além da carne, de querer entender que além desse mundo nosso terreno, tem algo, tem uma promessa, tem um além, né? E é a ideia do filme. E a ideia do filme, através de como você transcende a carne. O Hellraiser, ele tem muito isso. Tá? Não é novidade. Para quem já assistiu os filmes Hellraiser, quando você ouve os cenobitas falando, eles tocam muito nisso. Que eles querem te mostrar um mundo que existe além da carne. Como é que você transcende a carne? Segundo os Hellraisers e segundo essa ideia que é proposta no filme. Através da dor. Você vai sentir tanta dor que vai chegar um momento que você não entende mais, você não percebe mais a carne que prende o teu espírito e teu espírito se eleva. Será? Grande abraço, deixa seu like, seu dislike, se inscreva no canal, dê sugestões como a Shirley fez. Grande abraço, Shirley, e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.